Bom dia, turma. Começando a nossa aula aqui do dia 17 de abril. Vamos começar com a correção das atividades que eu passei para vocês na última aula. No caso, as atividades são da página 311, 312, do nosso capítulo sobre Revolução Industrial. Vamos lá. Espero que todos estejam na página. Eu vou começar e vou acompanhar vocês no passo a passo. Lembrando, ao final desse vídeo, considerarei a atividade corrigida. Por isso, se for enviar as fotos, enviem antes do final desse vídeo, porque depois de terminar esse vídeo, não aceitarei fotos dos exercícios, pois as respostas das atividades de casa já teriam sido dadas. Então eu não tenho como aceitar fotos que venham depois do tempo estimado para vocês verem esse vídeo. Tudo bem, turma? Vamos lá, 311. Número 1. Explique como era o processo produtivo antes da Revolução Industrial. Lembrando, gente, a gente está vendo a Revolução Industrial. O que ela foi? Foi uma grande mudança na forma de produção que gerou mudanças significativas na vida das pessoas. A Revolução Industrial ela é muito lembrada pelas fábricas, pela força do maquinário na produção. Porém, quando se fala de maquinário, precisa de pessoas para trabalhar com o maquinário, precisa de pessoas para trabalhar na indústria. Então, a vida das pessoas mudaram porque se antes tudo era feito no campo, uma coisa muito artesanal, depois da Revolução Industrial, a dinâmica de emprego, de empregado e empregador mudou completamente. E vamos lá, como era o processo produtivo antes da Revolução Industrial? O que a gente viu nesse capítulo? Vimos duas coisas, duas partes de como era antes. Primeiro, lá no período medieval, a produção ela ocorreu por um sistema de artesanato, um sistema artesanal. O que seria esse artesanal? Eram trabalhos manuais. A pessoa ela tinha o conhecimento de como fazia, por exemplo, um vaso, um espelho, uma pintura, uma roupa, uma espada, um escudo. E ele trabalhava no tempo dele, da forma dele, seguindo seu próprio tempo de trabalho. E nesse sistema artesanal, no sistema manual, o artesão ele conhecia todas as etapas do trabalho. Então, no período medieval, a produção ocorria pelo sistema artesanal, ou seja, era manual, desenvolvida pelos artesãos que conheciam todas as etapas do trabalho. Mas a gente também viu outra parte de como era antes. E vamos para ela agora. Com o crescimento do comércio, a partir do século XVI, a produção de mercadorias se expandiu e foi necessário dividir as tarefas entre trabalhadores, para cada um se especializar em uma etapa da produção. Nessa época, a burguesia mercantil passou a estabelecer relações comerciais com os artesãos nas manufaturas, encomendando e fornecendo matérias-primas. É o que a gente tinha visto em sala. Antes, manual, artesanal, o artesão com todo o conhecimento da etapa de trabalho. Porém, o crescimento comercial exigiu muito deles. Eles não estavam conseguindo dar conta de tanta demanda de trabalho. E aí, o que se optou? Se optou por fazer acordos com a burguesia, que tinha recursos financeiros e acesso a matérias-primas. Eles forneceriam isso para os trabalhadores e eles, divididos em cada um fazer uma etapa do trabalho, trabalhariam mais rápido, formando assim o sistema de manufaturas.
Todo mundo copiou? Então vamos para o número 2. Complete o texto a seguir com as palavras no quadro abaixo. Tema da palavra a vapor, século XVIII e processo produtivo. Algumas transformações que caracterizaram a Revolução Industrial foram as diferentes tecnologias inseridas no não sei, em meados do não sei, entre as máquinas não sei. Bem, vamos ver. Vamos analisar as opções. Para a primeira, algumas transformações que caracterizaram a Revolução Industrial foram as diferentes tecnologias inseridas no século XVIII? Pode ser. Processo produtivo? Pode ser. A vapor? Não. Ficaria estranha a frase. Mas vamos avaliar os outros dois. Século XVIII, processo produtivo. Relendo a frase. Algumas transformações que caracterizaram a Revolução Industrial foram as diferentes tecnologias inseridas no... Aí que tá. A frase está falando sobre o que mudou. O que foi modificado quando foi inserido diferentes tecnologias. E não foi o século XVIII. Foi no processo produtivo. E aí já engata. Em meados do século XVIII, porque é a única palavra e opção que a gente tem que exprime uma ideia de tempo. E entre elas as máquinas a vapor. Número 3. Os meios de transporte também passaram por transformações durante a Revolução Industrial? Sim. Como isso ocorreu? Bem, como ocorreu a transformação dos meios de transporte? Tivemos máquinas a vapor, movidas a carvão, foram introduzidas nas locomotivas e nos navios. A extração do ferro também possibilitou o aumento da extensão da rede ferroviária inglesa. Além disso, diversas estruturas tiveram de ser construídas nas cidades, como estações e portos. Esses são os pontos importantes para se ter essa resposta correta. Tudo bem? 4. Assinale a única alternativa correta em relação às características da Revolução Industrial que ocorreu no século XVIII. Aqui a gente está vendo algumas frases, mas só uma ela está correta quanto à sua informação sobre a Revolução Industrial. Letra A. Com a Revolução Industrial, houve implantação da força humana na produção, que antes ocorria apenas com o uso de máquinas. Tá certo? Poxa, se a gente já viu antes que a Revolução Industrial pôs máquinas, e essa foi a diferença, essa frase só pode estar errada. Então, não a letra A. Letra B. A Revolução Industrial fez que a produção ocorresse em grandes fábricas, nas quais havia divisão do trabalho entre os operários. Parece estar certo, não tá? Mas como só pode ter uma certa, vamos ler as outras antes de ver se a resposta é certa. A Revolução Industrial ocorreu primeiro na França e depois se espalhou pelos países europeus. Tá certo isso? Não, né? A gente viu antes que só um país tinha as condições necessárias para iniciar uma revolução industrial. Esse país era a Inglaterra. D. O forte absolutismo que vigorava na Inglaterra favoreceu a revolução industrial. Tá certo isso? Acho que não, né? Se a gente lembrar, lá no capítulo anterior, vimos que a Inglaterra passou por uma grande revolução interna que levou à implantação da monarquia constitucional, que vigora até hoje. Então, não tinha absolutismo. Tá errado. E letra E. Com a Revolução Industrial, os artesãos passaram a conhecer todas as etapas da produção das mercadorias. Não, né? A gente viu logo no número 1. Essa parte dos artesãos saberem tudo, o sistema artesanal, era lá na Idade Média. Era no passado. E já tinha sido modificado com o tempo. Então, letra E também está errada. Resposta certa, letra B. Aqui na 311, vou repetir só a número 4.
A resposta certa é letra B. Vamos para 312. Número 5. A Inglaterra foi pioneira no processo da Revolução Industrial. Isso ocorreu por causa de diversos fatores e condições existentes na região que favoreceram as mudanças no processo produtivo. Leia o texto a seguir, escrito pelo historiador Eric Hobsbawm. Responda às questões. Contudo, as condições adequadas estavam visivelmente presentes na Inglaterra, onde mais de um século se passara desde que o primeiro rei tinha sido formalmente julgado e executado pelo povo, e desde que o lucro privado e o desenvolvimento econômico tinham sido aceitos como os supremos objetivos da política governamental. A solução do problema agrário, singularmente revolucionária, já tinha sido encontrada na prática. Uma relativa quantidade de proprietários com espírito comercial já quase monopolizava a terra. As atividades agrícolas já estavam predominantemente dirigidas para o mercado. A política já estava engatada ao lucro. Letra A. De acordo com o autor, qual foi a condição política que levou a Inglaterra a iniciar a Revolução Industrial? Bem, isso é algo que a gente até respondeu ali no número 4, quando ele estava corrigindo as frases que estavam erradas. Mas, indo pelo que o autor fala, para o autor, o fato de a Inglaterra ter acabado com o regime absolutista permitiu que o governo apoiasse as políticas de incentivo ao lucro privado. Repetindo, para o autor, o fato de a Inglaterra ter acabado com o regime absolutista permitiu que o governo apoiasse as políticas de incentivo ao lucro privado. Letra B. Sobre qual evento político o autor está falando neste trecho? Desde que o primeiro rei tinha sido formalmente julgado e executado pelo povo. Qual? Qual evento? Acho que a gente já viu isso. A gente já viu isso lá no capítulo passado. Mas o que o autor está falando? Vamos pelo que o autor fala. O autor está se referindo às revoluções inglesas, que derrubaram o regime absolutista na Inglaterra e implantaram um regime de caráter liberal. Letra C. Como a política agrária inglesa se relacionou com a Revolução Industrial? Os proprietários de terras desenvolviam uma produção voltada ao mercado, que dava suporte às políticas de industrialização. Entenderam? Vou repetir para quem não ouviu direito. Os proprietários de terras desenvolviam uma produção voltada ao mercado, que dava suporte às políticas de industrialização. Por quê? Quando a gente fala de uma produção voltada ao mercado, é uma produção em larga escala, não é uma produção apenas de subsistência e venda módica, quer dizer, uma venda baixa. Vender bastante e prover bastante o mercado. Por isso que a política agrária inglesa se relacionou bem com a Revolução Industrial. Letra D. Além dos fatores citados no texto, que outras condições permitiram que os ingleses iniciassem a Revolução Industrial? Vamos ver. Se lembra, sempre segundo o texto. A Inglaterra possuía grandes reservas de carvão e de ferro. Isso o texto fala. Matérias-primas importantes para o desenvolvimento das indústrias. O que mais o texto fala pra gente? Além disso, o processo de cercamento fez muitas pessoas migrarem para as cidades, formando grupos de potenciais operários para as indústrias. Repetindo a resposta inteira. A Inglaterra possuía grandes reservas de carvão e de ferro, matérias-primas importantes para o desenvolvimento das indústrias. Além disso, o processo de cercamento fez muitas pessoas migrarem para as cidades, formando
grupos de potenciais operários para as indústrias. Com isso a gente encerra nossas correções e a partir do final desse vídeo a correção está feita e não aceitarei fotos do exercício feito. Serão válidos e marcarei no diário como atividade de casa feita aqueles que enviaram as fotos do exercício antes do tempo estimado para vocês verem esse vídeo. Tudo bem, turma? Continuaremos com a matéria de hoje no próximo vídeo.